Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Marcelo Castro tem 73 anos, é médico e senador pelo estado do Piauí desde 2019. Antes foi ministro da Saúde do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, deputado federal e deputado estadual. No Senado é vice-líder do MDB e relator do novo Código Eleitoral e da PEC do fim da reeleição. Senador, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gabriel. Me ponho aqui à sua disposição e dos telespectadores. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando e assistindo a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo perguntando sobre as suas pautas, as pautas que o senhor agora é relator. Como anda o novo Código Eleitoral? O senhor já apresentou um relatório, disse que tem expectativa de votar agora em abril na Comissão de Constituição e Justiça. Essa expectativa está mantida? Está sim, Gabriel. O que é que ocorre? Nós temos legislações que tratam, leis que tratam da legislação eleitoral em vários diplomas legais. Nós temos 7 leis que tratam sobre legislação eleitoral e sobre a legislação partidária, como o próprio Código Eleitoral, a lei das inelegibilidades, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei do plebiscito e referendo. Quer dizer, são várias leis que nós estamos consolidando como se fosse uma CLT, entendeu? Consolidando numa lei só. Então estamos fazendo um Código Eleitoral, um novo Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, chegou aqui em 2021, teve o primeiro relator, o Anastasia, que depois foi para o Tribunal de Contas, depois o Alexandre Silveira, que não se reelegeu, que hoje é ministro, e por último teve a mim, que fui designado relator em abril do ano passado, agora em abril está completando o ano. Então já apresentei o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, estou esperando que os senadores façam novas emendas. Estamos esperando também a contribuição da OAB, porque na semana passada nós tivemos um longo debate lá, com mais de 20 palestrantes, né, com uma audiência de mais de 2.000 advogados eleitoralistas espalhados pelo Brasil inteiro, prestigiando esse evento. E evidentemente que houve muitas críticas, muitas observações, e o Sidney Neves, que estava coordenando o evento, ficou de enviar para a gente por escrito as sugestões que eles acham que podem aprimorar, podem aperfeiçoar o nosso parecer. Então, recebendo essa contribuição do AB, recebendo as novas emendas dos senadores, nós então imediatamente iremos dar um novo parecer e já submeter a votação na Comissão de Constituição e Justiça e em seguida no plenário. A nossa expectativa é que as coisas correndo bem, sem nenhuma intercorrência, a gente possa votar no Senado o novo Código Eleitoral agora por todo o mês de abril. Perfeito. A OAB chegou a dar um prazo para o senhor de quando deve levar essas sugestões de fato oficializadas? Não, elas ficaram de mandar imediatamente e a minha secretária está sempre entrando em conta. Ontem mesmo eu cobri, digo, que a OAB já mandou, já enviou as contribuições, eu disse, não, já falei novamente, eles ficaram de enviar. Deve estar, essa semana eles estarão enviando, a gente vai novamente debruçar, porque fizemos isso com muito cuidado. Sim. Uma das finalidades do código que a gente procurou é exatamente, Gabriel, é deixar uma legislação bem transparente, bem clara, inequívoca, que não dê margem a muitas interpretações. Porque esse é um problema da nossa legislação que nós temos no Brasil, de uma maneira geral, que um juiz interpreta de um jeito, outro juiz interpreta do outro, e nós procuramos qualquer coisa ou qualquer palavra que desse margem a uma dubiedade de interpretações, nós mudamos, fizemos todo o esforço para esclarecer, para não ter nenhuma dúvida do que é aquilo que nós estamos realmente querendo. O principal, das alterações principais desse código, Gabriel, se você me permite, a gente trata da questão das inelegibilidades. Esse é o tema que mais tem trazido, né, debates e preocupações e atenção, porque é um capítulo muito interessante
Porque pela lei da ficha limpa, que nós aprovamos em 2010, quando um gestor público qualquer, ele se torna inelegível, ele fica inelegível por 8 anos. Só que quando é que começa a contar esses 8 anos? Então tem grande divergência. Então tem gente hoje com 18 anos inelegível. Não é essa a finalidade da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, a finalidade principal dela era tornar a pessoa, o político, inelegível por 8 anos. Por que 8 anos? Era para deixá-lo fora do pleito 2 pleitos. Quer dizer, aquele político que cometeu irregularidade, que foi condenado, ficou inelegível e ele passa 2 pleitos fora da política. Passando esses 2 pleitos, então ele voltaria. Se ele participou de uma eleição geral, ele passaria 2 pleitos de eleições gerais sem disputar. Se ele disputou a eleição municipal, ele passaria 2 pleitos de eleições municipais sem poder disputar. Perfeito. Senador, tem uma outra pauta que é a do senhor, que é a PEC da reeleição, qual o senhor também é relator. E eu queria ouvir do senhor como é que está a negociação com os líderes, porque o senhor apresentou 3 propostas lá há um tempo atrás, algumas semanas, mas ainda aparentemente não houve um retorno das bancadas como um todo para esse projeto, certo? Certo. Bom, o que é que ocorre? Eu, desde que cheguei aqui em 99, que eu venho fazendo um trabalho, uma campanha e apresentando emendas constitucionais para pôr fim à reeleição. Então, isso é uma coisa que eu nunca mudei de opinião. Desde que foi proposto no governo Fernando Henrique, o advento da reeleição, o instituto da reeleição, que eu disse, não vai dar certo. A nossa cultura brasileira não bate com reeleição. 20 e tantos anos depois que nós estamos aqui, 26 anos depois do advento da reeleição, eu tenho uma convicção plena, segura, sem nenhuma margem de dúvida, de que foi um grande malefício que foi feito à gestão pública no Brasil, o Instituto da Reeleição. Por quê? Porque a cabeça do gestor, quando ele vai assumir a prefeitura, o governo do Estado, a presidência da República, ele já começa a organizar o seu secretariado em função da reeleição. E 8 anos de gestão é muito tempo. Se a pessoa é eleito prefeito por 4 anos e sabe que, afinal de 4 anos, ele não vai ser mais prefeito, ou 5 anos, e ele sabe que depois daqueles 5 anos não vai ser mais prefeito, ele sabe que aquilo é uma questão provisória, temporária na sua vida. Então, se ele tem uma atividade, ele continua exercendo aquela atividade, fazendo paralelamente a atividade de prefeito, mas ele sabe que depois daquele ele vai voltar para a sua atividade fora da política. Quando a pessoa passa 8 anos, que o prefeito tem 4 anos mais 4, 8 anos de gestão, ele já incorpora ao seu modo de vida, que falo como psiquiatra, ele já incorpora ao seu modo de vida a prefeitura. Então ele já passa a achar que ele é o dono da prefeitura. Aí passa a usar de todo tipo de artifício para ele se manter no poder. O que é uma prática muito comum que está acontecendo no Brasil afora. A pessoa vai eleito prefeito, vai para a reeleição, passa 8 anos, quando chega no final, que diz, olha, a partir de janeiro de 2025 você não vai ser mais prefeito. A pessoa entra em pânico. Como é que vai viver sem prefeitura? Se já está habituado, já incorporou a prefeitura a seu modo de vida. Sim. Aí eles usam vários artifícios. Um deles, muito comum, bota um sobrinho para ser o seu sucessor. Bota uma sobrinha porque a proibição só é até 2º grau, o sobrinho é 3º grau. Bota um tio para ser seu sucessor, que tio também é 3º grau. Ou escolhe dentro do seu secretariado aquele que ele julga mais confiável, mais obediente, para eleger o seu secretário para depois
ele continuar, a ideia de continuar mandando a prefeitura. Eu já vi casos, né, da pessoa botar o seu motorista, botar o seu vaqueiro, né? Não estou desclassificando nem o motorista nem o vaqueiro, mas para mostrar assim, a intimidade com que os prefeitos acham que tem que continuar à frente da prefeitura. Então, eu acho que isso é um grande mal, isso atrapalha a administração. Quando o prefeito está sempre pensando em reeleição, ele não planeja a sua administração a médio e a longo prazo. As ações sempre são voltadas para curto prazo, para poder surtir efeito político. Então, eu acho que o melhor que nós faríamos no Brasil era pôr fim à reeleição de cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Bom, mas tem 20 e tantos anos que nós trabalhamos com isso daí. Qual é o meu compromisso? Eu sinto que hoje há uma conscientização maior dos políticos, sobretudo do Senado, de que é um malefício que nós precisamos parar com isso daí, pôr fim a isso daí. Agora também eu já assumi esse compromisso comigo. Se nós conseguirmos dessa vez, ótimo, teremos uma vitória muito importante em favor do Brasil. Se não conseguirmos, eu me dou por vencido e não trato mais desse assunto de fim da reeleição. Então, na ideia, é pôr fim à reeleição e, pondo fim à reeleição, todos nós achamos que o mandato de 4 anos, com a legislação que a gente tem hoje, seria um tempo muito exíguo. Então, o fim da reeleição seria casado com um mandato de 5 anos para todos, evidentemente menos de senador, porque senador são 2 pleitos. Sim. Senador, o senhor fala que há vontade política, a gente percebe que sim, o presidente do Senado mesmo, Rodrigo Pacheco, fala em apoiar a PEC do fim da reeleição, mas existem algumas resistências. Uma delas é a do presidente Lula, que já fala ali para seus aliados que é contra. Mas também há um dado interessante em relação à população que ainda não aceita muito bem o fim da reeleição. Uma recente pesquisa do Datafolha mostrou que 58% dos brasileiros não são contra, né, o fim da reeleição. Como que o senhor avalia esse ambiente? Dá para conscientizar a população de que o tema é importante? Dá. E a questão do Lula, eu não sei bem. Você deve ter visto uma declaração da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que logo que saiu essa ideia do fim da reeleição, ela deu uma declaração, toda vez que o Lula é presidente, vem com essa história de pôr fim à reeleição. Então, eu já conversei com alguns petistas e eles dizem, mas não tem perigo assim de apresentar uma emenda e pôr fim à reeleição e o Lula não ter direito à reeleição? Eu acho que houve uma informação aí distorcida, porque a proposta que nós estamos fazendo, que nós estamos abraçando, respeita o direito adquirido de quem está no poder e respeita o futuro direito da pessoa, né? A expectativa, faltou a palavra, desculpe aí, a expectativa de direito também. Sim. Então não mexe com o mandato dos atuais governadores, nem dos atuais prefeitos e muito menos do presidente da República, né? Então todos terão direito às suas reeleições, o Lula inclusive, só a partir de 2030 é que não teria mais reeleição no Brasil. É a nossa proposta. Então eu acho que tem um pouco disso daí. E de certa forma, é que eu quero comentar, o Lula estaria fazendo o caminho contrário ao do Fernando Henrique. Sim. Que o Fernando Henrique foi a favor da reeleição e depois fez um artigo dizendo que foi um equívoco, que foi um erro, que o melhor seria o Brasil não ter reeleição, no que eu entendo que ele está completamente certo. Eu acho que o Lula e alguns do PT estão com essa ideia de que não é bom mexer nisso daí, porque se mexer vai alguém apresentar uma emenda e o Lula não vai poder ser reeleito. Não, em hipótese nenhuma. Mesmo porque uma PEC precisa no Senado de 49 votos. Então sim, jamais a oposição conseguiria, né, botar 49 votos. E quem foi que disse que a oposição seria favorável ao fim da reeleição? Essa é uma questão que não tem nada a ver com o governo nem com a oposição. Por exemplo, eu sou da base do governo, sim, sempre fui um aliado de muitos anos. No governo do estado do Piauí nós somos aliados, o governador é do PT, o vice é do MDB, somos aliados históricos aqui do presidente Lula e da presidente Lima, fui ministro da presidenta Dilma,
Então não tem nada a ver com questão de governo, não. É questão de convicção, de entendimento de que isso é bom para o país colocar fim à reeleição. Tem especialistas, senador, que criticam o fato do mandato de senador passar a ser de 10 anos. Falam que é muito tempo. Como que o senhor vê essas críticas a esse ponto específico? Não discordo do que ele está falando. O problema é o seguinte, em todos os países, o mandato de senador é sempre um mandato bem maior do que o mandato de deputado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mandato de deputado são de 2 anos. Sim. O mandato de senador são de 6 anos. Ou seja, 3 vezes o mandato do deputado. Aqui no Brasil, o mandato do deputado são 4 anos. O mandato de senador são 2 vezes, são 8 anos. Sim. Se nós colocarmos, como estamos propondo na PEC, um mandato de deputado de 5 anos, o óbvio seria o mandato de senador 2 vezes o mandato de deputado. Porque o Senado é uma casa que tem que entender assim, de maior estabilidade. Normalmente quem está lá ou já foi governador muitas vezes, já teve experiência administrativa, já foi ministro, já foi presidente de partido, uma pessoa que já tem uma idade mais avançada. Inclusive, dizem que na concepção da arquitetura do Niemeyer, né, a Câmara é a cúpula voltada para cima, né, e o Senado a cúpula voltada para baixo. Então, o Senado tem essa função também de refrear um pouco os impulsos, digamos assim, juvenis da Câmara. Sim. Então, o Senado é para dar uma maior estabilidade, uma maior segurança, né, um maior comedimento. Então, por isso é no mundo inteiro, o mandato de senador sempre é um tempo bem maior do que o mandato de deputado. Perfeito. Senador, além dos temas que o senhor é relator, eu também queria tratar de temas que estão dentro do Senado sob discussão nesse momento. Um deles, a PEC das drogas, da qual o senhor é bastante crítico. Existem muitas críticas ao texto da PEC dizendo isso, que não há uma relação que define bastante clara a diferença entre usuário e traficante. Há especialistas que falam que o texto está muito vago e que ele não muda basicamente o que já existe hoje. O senhor acha que existe chance da PEC perder força ou o senhor acha que ela vai ser aprovada? Eu acho que ela vai ser aprovada. Eu não quero criticar aqui meus colegas, mas acho que o nosso mundo que nós estamos vivendo no momento não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Está um ambiente muito radicalizado. As pessoas estão assim, funcionando no botão do automático. As pessoas refletem pouco, analisam pouco, criticam pouco, né? Eu fiz um pronunciamento lá no Senado um dia, até pedindo uma parte ao presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor da PEC, e formulando exatamente isso. Eu digo, presidente Pacheco, nós estamos considerando todo mundo que for pegado, né, com a quantidade o que está discutindo é maconha, né, de droga, mas vamos nos restringir à maconha. Então, nós estamos dizendo que essa pessoa é uma criminosa. Ora, nós estamos desconhecendo uma realidade imensa, né? Qual a realidade é essa? Das pessoas que fumam maconha recreativamente. Não estou falando um absurdo, todo mundo sabe que muita gente usa recreativamente durante muito tempo. Essa pessoa é uma criminosa? Eu entendo que não. Às vezes é um cidadão da sociedade, tem uma função importante da sociedade, e uns gostam de tomar álcool, né? Outros gostam de fumar cigarro, outros gostam de fumar maconha. Claro que a maconha é proibida, é um ato ilegal, mas considerar essa pessoa criminosa, eu acho um exagero. E principalmente, que aqui é o meu ponto, que eu sou médico, psiquiatra, convivi muito em hospital psiquiátrico, né? Você chamar um dependente que, do ponto de vista médico, da classificação internacional das doenças, ele não é um criminoso, ele é um doente. Aí eu vi um dos senadores lá, não é? O doutor Irã fez um depoimento comovente, que tem um parente dele que há vários anos é dependente de drogas, que traz um transtorno imenso para a família.
Então, na época, eu questionei, gente, o nosso senador aqui, Irã, que falou sobre o seu parente, isso é comum na maior parte das famílias, dos familiares, todo mundo das famílias, grande parte, tem nas suas famílias problemas de pessoas que são dependentes de droga. O que é que nós estamos dizendo? Que esse camarada, além de ser um viciado em droga, um drogadito, além de ser doente, porque o médico, o psiquiatra, a psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde considera essa pessoa um dependente, um doente, ele é um doente. Além de doente, nós vamos dizer, ele é um criminoso. Ora, pelo amor de Deus, você chamar um doente de criminoso e mais do que isso, botar na Constituição. Você imagine quando é que nós vamos conseguir 49 votos na Câmara, 308 no Senado, para tirar da Constituição que qualquer quantidade de droga... Ora, eu acho que nós estamos dando um retrocesso. Isso começou na década de 70, guerra às drogas no governo do Nixon, que foi já se gastou bilhões de dólares no mundo inteiro combatendo as drogas. Qual é o resultado disso? Quem é o jovem que quer fumar uma maconha, ou quer tomar um crack, ou quer uma cocaína, que com meia hora depois ele não está com ela na mão, em qualquer lugar do Brasil? Então nós temos que dizer que essa política de guerra às drogas não deu resultado. E o que é que os países do mundo ocidental, Estados Unidos à frente, países da Europa, Portugal, que é o nosso país irmão, estão fazendo? Estão liberalizando, estão sendo mais tolerantes, estão sendo mais compreensivos com aquele que usa droga do que propriamente consideram um criminoso, vamos botar na cadeia, vamos prender, está entendendo? Sim. E nós estamos tomando a posição contrária, nós estamos na contramão da história. Então, enquanto os países do mundo ocidental, não é, que servem normalmente de parâmetro para a gente, os países estão sendo mais tolerantes, né, com a droga, nós estamos regredindo, botando na Constituição que a pessoa que for pegada com qualquer quantidade de droga, nem que seja um cigarro de maconha, ele é um criminoso. Eu acho que é um exagero. E acho que o Senado está errado. Mas eu sou no meio de 81, sim. Então eu não tenho dúvida que essa PEC vai ser aprovada. As pessoas estão com aquele radicalismo e tudo, tem a questão do Supremo, que também isso aqui é para confrontar o Supremo, mas eu não tenho a menor dúvida que eu sou minoria, mas estou convencido de que esse é o caminho errado. Perfeito. Senador, está previsto para a semana que vem chegar a regulamentação da reforma tributária no Congresso. Claro que primeiro vai passar pela Câmara, depois vai para o Senado. A previsão é feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na sua avaliação, dá tempo de votar tudo neste ano da reforma tributária, a regulamentação? Dá. Nós precisamos correr com isso na Câmara, porque eu julgo o seguinte, de tudo que nós fizemos nos últimos anos, o mais importante para o Brasil, para o desenvolvimento econômico do nosso país, foi a reforma tributária. Só que a reforma tributária nós fizemos a nível constitucional. Ela precisa agora ser feita a nível legal, né, infraconstitucional. Então agora nós precisamos aprovar as leis para que ela venha a funcionar e trazer os benefícios que nós esperamos. Então nós precisamos também avançar para agora ir para a reforma também do imposto de renda, né, das outras áreas, porque nós só tratamos do consumo. Sim. E evidentemente que a gente precisa modificar completamente o nosso sistema tributário. Dizem os especialistas que é o pior sistema do mundo, mais complexo, mais bagunçado, mais confuso, declaratório. Você tem que ter um escritório de contabilidade, advogados, especialistas para você poder fazer as suas declarações. Se perde muito tempo com isso, tem um contencioso judicial imenso e, além de ser um sistema anacrônico, ineficiente, atrasado, é também um sistema injusto, completamente injusto. No Brasil, o pobre, proporcionalmente, paga muito mais imposto, mas é muito mais imposto do que os ricos. Isso é uma aberração, isso é uma distorção que existe em poucos países no mundo e existe no Brasil, e por isso mesmo o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, enquanto os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, né,
você arrecada mais da renda e do patrimônio, porque são 3 bases principais de imposto. São a renda, o patrimônio e o consumo. Ora, na OCDE, os impostos, a maior parte dos impostos vem da renda e do patrimônio, a menor parte do consumo. No Brasil é exatamente o contrário. A maior parte vem do consumo e a menor parte da renda e do patrimônio. Ora, quem é que tem renda e patrimônio? São os ricos. Quem é que consome? São todos. Só como os pobres são muito mais, então o consumo termina caindo mais nas costas do pobre. Então, enquanto nos outros países mais desenvolvidos, o consumo é de onde arrecada menos, no Brasil onde arrecada mais. Então, toda a carga tributária, a maior parte da carga tributária recai sobre os pobres. Então, isso aqui agora, com a liberação da cesta básica e várias liberações, a gente não cobrar imposto de remédios, então vai melhorar muito para os pobres desse novo sistema eleitoral e, evidentemente, que nós precisamos fazer isso rapidamente, que a Câmara possa aprovar nesse primeiro semestre e no segundo semestre, a gente possa aprovar no Senado. Perfeito. Senador, a gente está caminhando para o final, eu tenho mais 2 perguntas apenas. A primeira delas é sobre gasto público. Muito se fala no Congresso sobre combater o gasto público, mas há uma ala dentro do governo que fica se perguntando em relação a 2 projetos que estão agora no Congresso que tratam justamente sobre aumentar o gasto público, que é a questão do PERSE, Programa Emergencial para o Setor de Eventos, que foi criado na pandemia, que agora o ministro quer acabar, e também a desoneração. O governo quer acabar acabar gradualmente com a desoneração no país. Mas o Congresso é bastante resistente. Especificamente, a Câmara tem bastante resistência a esses 2 projetos de acabar com esses 2 benefícios. Como que o senhor vê esse discurso de corte de gastos, mas ao mesmo tempo a insistência em projetos que vão onerar o Estado? Bom, isso aí é uma luta eterna, né? Entre o Estado mínimo e o Estado mastodôntico, né? E o que se diz que é o bom senso, o razoável, é o Estado melhor, é o Estado necessário. Então, as pessoas advogarem um Estado mínimo, que o país não tenha condições de ser um indutor do desenvolvimento, não é a experiência melhor do mundo. A melhor experiência que ocorreu no mundo, nos países que mais se desenvolveram, é quando o Estado tem capacidade de investir e faz parceria e associação com a iniciativa privada. E o Estado investe e faz ações em setores estratégicos da economia. Por exemplo, agora nós vimos na pandemia, o Brasil e muitos países do mundo foram pegados, digamos, de calça curta, né? Que não tinha fábricas, produção de máscaras, de respiradores, né? De remédios, tudo dependente de países de fora. Então, até do ponto de vista estratégico e de defesa nacional, o Estado tem que ter essa preocupação e ser indutor dessas atividades. Então, o que é que ocorre hoje? Foi criado o PERSE, foi criada a desoneração, diante de uma crise, de um momento que se estava vivendo. Bom, não estamos vivendo mais. Então, o que é que diz o ministro da Economia? Passou a necessidade. Sim. Só que a gente tem que entender que esses setores sofreram muito e contraíram dívidas. Então, não pode ser assim. Como a pandemia passou, acabou o PERSE. Não. Vamos, então, agir com racionalidade, fazer um planejamento. É claro que não há necessidade mais de permanecer por longo tempo, mas ainda há necessidade de permanecer por algum tempo para que as pessoas recomponham as suas energias, as suas condições para poderem funcionar com tranquilidade. Então, a minha postura é de um equilíbrio, que a gente possa fazer as coisas com sensatez, mas é evidentemente que com o princípio eu concordo. Se não há crise, mas, então por que da desoneração? Agora, nós não podemos acabar de uma vez, porque aí seria um golpe muito trágico, né? Muito drástico, melhor dizendo, para um setor que sofreu muito com a pandemia. Você imagina uma pandemia dessa, passar 2 anos com as portas trancadas, a maioria desses setores, né, de turismo,
de restaurantes, evidentemente, que foram os que mais sofreram, ficaram com as portas fechadas. Perfeito. Senador, a minha última pergunta, que eu não poderia deixar de tocar, é a sucessão no Senado, né? Muito se fala sobre isso já, o partido do senhor, o MDB, é o terceiro maior da casa, até o momento não há um pré-candidato da legenda. O senhor defende o nome do partido ou o senhor acha que dá para negociar talvez a vice-presidência? Hoje o MDB já ocupa essa função, né? Bom, nós apoiamos a reeleição do Rodrigo Pacheco, né? Sim. Achamos que ele está fazendo um excelente trabalho, é um presidente que traz um equilíbrio, uma tranquilidade muito grande na condução dos trabalhos da casa, e o candidato que tem se colocado assim, digamos, na linha de frente e que tem a simpatia, né, da grande maioria dos senadores, que a gente percebe, inclusive a minha, é o senador Davi Alcolumbre, que já foi presidente, se ouve muito bem, tem um bom relacionamento no Senado e agora é franco candidato à sucessão do Rodrigo Pacheco. Claro que eu sou partidário, se meu partido tiver candidato, como todas as vezes que fiz durante minha vida, eu irei acompanhar o meu partido. Mas se o partido não tiver, o meu candidato seria então o Davi Alcolumbre. Chega ao final esta entrevista do Poder 360, em nome do Jornal Digital. Eu agradeço o senador Marcelo Castro. Ô Gabriel, eu que agradeço a você, foi um prazer estar aqui com vocês e estarei sempre à disposição, porque é um dos deveres precípios, né, do político é prestar conta do seu mandato à população. Sim. Quer dizer, o povo nos manda aqui para o Senado e o povo quer saber o que é que esse senador está produzindo em benefício do país, em benefício da população. Então, lhe agradeço e me prontifico aqui e estarei sempre à disposição.